Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Juntos acompanhamos agora os destaques desta sexta-feira, 16 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. A nova pesquisa Datafolha mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma vantagem de 12 pontos sobre o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, a 16 dias da eleição. O petista tem os mesmos 45% de intenções de voto marcados há uma semana. O atual presidente oscilou negativamente, mas dentro da margem de erro, de 34% para 33%. Em terceiro lugar, empatados tecnicamente, vem Ciro Gomes com 8%, e Simone Tebet com 5%. O levantamento mostra que Bolsonaro não conseguiu se aproximar de Lula, apesar de medidas como o aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás, redução do preço dos combustíveis e os atos políticos no 7 de setembro. Na rodada anterior, feita imediatamente após a ida de multidões bolsonaristas às ruas em Brasília, Rio e São Paulo, Bolsonaro havia oscilado 2 pontos para cima, dentro da margem de erro. Para Lula, o cenário é mais positivo, mas não se mexeu, apesar da campanha pelo voto útil para ganhar no primeiro turno. Hoje, Lula tem os mesmos 48% dos votos válidos da semana passada. Isso está muito próximo dos votos necessários para fechar o jogo no dia 2 de outubro. Num eventual segundo turno, o petista venceria Bolsonaro por 54-38, segundo o Datafolha. Lula mantém sua vantagem geral pela ampla dianteira que tem entre os mais pobres. 49% do eleitorado entrevistado é composto por aqueles que ganham até 2 salários mínimos. E nesse grupo, o petista tem 52% contra 27% do presidente. Entre quem recebe o Auxílio Brasil, o ex-presidente bate o atual por 57-26%. Na região sudeste, que concentra 43% do eleitorado, a oscilação foi positiva para Lula, de 41% para 43%, e negativa para seu principal rival, de 36% para 34%. Ambos os casos na margem de erro. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, Lula oscilou 3 pontos para cima, tem 43% da preferência dos entrevistados, enquanto Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo, aparece com 33%. Em Minas, Lula passou de 47% para 43% e o presidente oscilou de 30% para 33%. Com isso, a vantagem do petista, que era de 17 pontos, agora é de 10%. Entre as mulheres, que representam 52% da amostra do Datafolha, Lula continua com 46% e Bolsonaro com 29%. Entre os homens, o presidente caiu 7 pontos e agora tem 44% a 37%. Ou seja, então, para ficar claro aqui esse número, Lula tem 44% Isso. da preferência dos homens. Entre os homens e Jair Bolsonaro, 37% das intenções de voto dos homens. Para o cientista político André Rosa, uma das chaves da disputa é justamente o eleitorado feminino. O eleitor está muito focado também nos aspectos morais do candidato. Como ele é completo, seus valores, a forma como ele lida como uma jornalista em rede nacional, obviamente que impacta várias mulheres que também sofrem esse tipo de ataque no dia a dia, seja no trabalho, seja do próprio marido. Então é uma coisa que faz com que o eleitor deixe de se identificar com aquele candidato. Me permita fazer a correção aqui quando nós falamos no voto de gênero. Entre as mulheres, que representam 52% da amostra do Datafolha, Lula continua à frente, com 46% das intenções de voto, e Bolsonaro com 29%. Ao contrário do que nós dissemos, entre os homens, o presidente Jair Bolsonaro segue liderando. Tem 44% das intenções de voto contra 37% do ex-presidente Lula. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro caiu 7 pontos percentuais entre o voto masculino. Ainda de acordo com a pesquisa Datafolha, 53% dos eleitores dizem que não vão votar em Bolsonaro de jeito nenhum. No caso de Lula,
A rejeição é de 38%. Se a eleição fosse uma disputa apenas pelo voto evangélico, Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Tem 49% ante 32% de Lula. O petista reduziu a desvantagem de 23 para 17 pontos em uma semana. A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo e foi realizada entre 13 e 15 de setembro. Foram entrevistados 5.926 eleitores presencialmente em 300 municípios. O levantamento está registrado no TSE sobre o número 04099/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 6h09, hora de Brasília. O ex-presidente Lula faz campanha hoje em Porto Alegre. Ontem, o petista esteve em Montes Claros, Minas Gerais. Durante entrevista coletiva, Lula ironizou a ida de Bolsonaro ao velório da Rainha Elizabeth II, no dia 19. Eu acho até louvável que o presidente tenha dito que vai ao velório da Rainha da Inglaterra. É muito louvável que ele vá. Agora, ele poderia ter ido no velório de uma das 680 pessoas que morreram de Covid. Ele poderia ter derramado pelo menos uma lágrima por uma criança que ficou órfã. Então, tudo na vida dele é pensando no bem-estar dele, na sobrevivência dele. Ele pensa que vai ganhar voto indo lá. Ele pensa que vai tocar a alma de alguém. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participa hoje de motociata e comício em Londrina, no Paraná. Ontem à noite ele participou de um culto de ação de graças pelo aniversário do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. No ato religioso, transformado em comício, Bolsonaro reforçou o discurso de que a reeleição dele é uma luta do bem contra o mal, numa referência ao principal adversário, o ex-presidente Lula. Tenho certeza que o bem continuará vencendo o mal. A bandeira do Brasil é um símbolo de todos nós. Há poucos anos, a gente via algumas pessoas pisando nela, rasgando, queimando. Nós resgatamos essa bandeira. Nós todos juntos resgatamos os nossos valores, o nosso patriotismo, a nossa liberdade e a nossa fé. Ciro Gomes faz campanha hoje no interior da Paraíba, em Belém e Macapá. Ontem, o candidato do PDT se encontrou com apoiadores em um comitê da campanha no Recife e visitou o Porto Digital, parque tecnológico que reúne 350 empresas. Ao falar sobre o rompimento da aliança com o PT no Ceará, Ciro Gomes disse que foi traído. Não, não cancelei a agenda em Fortaleza não, apenas eu não quero ir, confesso a você, não tenho nem vontade de comentar. Mas eu tenho notícias muito tristes do que tem acontecido, sabe? É muito duro uma pessoa como eu dar a vida inteira para uma comunidade e preparar líderes importantes e sentir a faca da traição nas minhas costas. Então, eu não quero ir lá para não ter tristeza. O meu lugar é disputar o Brasil, não é disputar, sabe, com traidores qual é o meu lugar na política do Ceará. O povo que resolva. Eu já devo tanto ao Ceará que o que eles fizerem comigo eu estou agradecido. A candidata do MDB, Simone Tebet, continua a campanha hoje em São Luís e à tarde viaja para Brasília. Ontem, antes de viajar ao Maranhão, a senadora esteve em Fortaleza. Simone Tebet disse que é preciso valorizar a região Nordeste e investir na geração de empregos. Nós temos que, pela equidade, dar mais a quem mais precisa. Então nós temos que focar na área da saúde, da educação, da segurança pública, nas regiões menos desenvolvidas e fazer parceria com a iniciativa privada para rasgar o Nordeste, Norte e Centro-Oeste brasileiro com a iniciativa privada de ferrovias, de rodovias duplicadas, para que a gente consiga atrair indústrias e gerar emprego para essa região. Você está acompanhando os destaques desta sexta-feira do Jornal da CBN. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspende o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A decisão vale até a análise dos impactos financeiros da medida. A lei aprovada pelo Congresso garante o pagamento de R$ 4.750 para os enfermeiros. Entidades de saúde e prefeituras alegam que não tem dinheiro para pagar esse aumento. Na véspera do primeiro pagamento do novo piso, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços conseguiu eliminar para suspender a norma por 60 dias. O advogado Eric Endrilo, do Conselho Federal de Enfermagem, espera reverter a suspensão na análise do mérito. A Corte referendou a liminar por uma questão até mesmo de analisar os argumentos lá na frente e receber o subsídio
informações que o relator pediu, não é? Já houve 3 ministros que votaram contra, né? Então, assim, existe uma tendência de discutir essa questão de uma maneira mais profunda, de modo que nós estamos confiantes que no mérito possamos sair vitoriosos e o piso passar a valer. Em Brasília, 6h14 agora. E você tem esses destaques para hoje, mas tem muito mais daqui para frente. Claro, tem os nossos comentaristas, tem entrevista, tem participação ao vivo.